Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Nesse vídeo vou conversar com vocês sobre como o mini mundo pode incentivar o livre brincar. E também vou falar com vocês sobre o porquê o brincar livre é importante para o desenvolvimento da criança. Mas antes de eu começar a falar sobre os mini mundos, primeiro eu vou falar o que é o brincar livre e a importância dele no desenvolvimento da criança. Vou explicar para vocês o que é o mini mundo, o que o mini mundo contribui no desenvolvimento da criança, além de proporcionar o livre brincar, de proporcionar um jogo de brincar livre. Ele também traz outros benefícios para o desenvolvimento da criança. Também vou falar para vocês como vocês podem montar um mini mundo aí na sua casa para o seu filho, com qual idade que você pode trabalhar esse mini mundo. Fica ligadinho comigo até o final, que além de te ensinar a fazer o mini mundo, eu vou deixar umas dicas de alguns mini mundos para que você possa se inspirar. Nos dias de hoje nós temos tantas opções de brinquedos, de programação de brincadeiras, de atividades para as crianças, se comparado com o nosso tempo de infância, que muitas vezes a família fica perdida. E é tanta opção para estimular isso ou aquilo, que às vezes a gente não sabe o que é legal proporcionar para a criança como modo de experiência, o que vale a pena, o que não vale, quando é exagero e quando não é. Temos brinquedos de todas as cores e tipos, aulas que estimulam vários tipos de competências na criança. As opções são infinitas e muitas vezes aquelas famílias, aquelas mamães que não oferecem essas tantas variedades ficam pensando: será que só o meu filho está para trás? Será que por eu não oferecer tudo isso para ele, todas essas estimulações, ele não vai se desenvolver bem, ele vai ficar aquém dos outros amiguinhos? E aí às vezes a gente se pega: o que mais que eu posso fazer para estimular o meu filho? Para responder essa dúvida, a gente precisa refletir sobre a concepção de bebê e criança que está por trás dessa necessidade de estimular eles o tempo todo, ou de querer estimular ele. Se você parte do princípio que o seu filho ou a sua filha já é alguém que ele já tem competências desde que ele nasce, essa pergunta pode ser mudada para outra. Como posso oferecer condições para que o meu filho ou filha se desenvolva de forma plena e segura? O bebê e a criança têm uma necessidade imensa de explorar o mundo. Eles descobrem, eles perguntam, eles criam, eles exploram, e assim que eles aprendem. Na verdade, é só assim que eles aprendem. Mas para que tudo isso aconteça de forma plena, saudável e segura, o bebê e a criança pequena precisam estar seguros de si, precisam estar seguros do meio em que eles vivem, do ambiente e das pessoas que os cercam e que os amam e cuidam dele. Ou seja, nós adultos precisamos dar condições para que tudo isso aconteça de forma direta, sem a nossa intervenção. Por isso, o livre brincar ou o brincar livre. É preciso silenciar para escutá-los. É preciso esperar para observá-los. Brincar livre é quando o adulto oferece essa oportunidade, sem ficar interferindo o tempo todo, ficar mostrando como que deve ser, corrigindo, fazendo pela criança. Nós vamos estar lá para planejar, para organizar, para reorganizar, para monitorar, para observar, para dar um apoio quando a criança precisar. Vamos estar lá acompanhando, encorajando, incentivando e admirando as 1001 descobertas que eles vão fazer, que eles vão mexer, vão produzir, vão fazer, vão estar ali em movimento. Mas não pense que o brincar livre, ele é solto, ele não é planejado, ele é livre, ele é bagunçado, desordenado. Não é sem limite, não é deixar fazer o que quiser, tampouco é ter uma independência totalmente, ou ainda não é ser fácil para o adulto, porque eu vou deixar lá agora, é hora de você brincar livremente. Não é isso brincar livre. O brincar livre está ligado à construção de confiança,
de potência criativa e de autonomia. É um momento em que a criança pode nos conduzir para o brincar. É um momento em que a criança pode levar o nosso olhar para o belo, para o novo, para os detalhes, que muitas vezes nós temos perdido essa percepção. Você já ouviu falar em Small World ou Minimundo? Minimundo ou Small World é uma forma de recriar um mundo em formato pequeno ou recriar lugares em miniatura, como por exemplo, aqui eu estou na minha mão com alguns animais que representam animais da floresta e aqui eu vou recriar uma floresta em um mini mundo, vou recriar o mundo desses animais. Então, a proposta do mini mundo é ser um jogo livre em que a criança vai recriar os habitats, que aqui é o caso dos animais, ou ela vai recriar momentos da vida cotidiana em pequenos tamanhos, em mini mundos. É uma maneira de treinar a criatividade infantil a partir do desenvolvimento do jogo simbólico. A criança vai criar coisas, vai criar mini mundos a partir de peças soltas que ela tem em casa, ela vai criar eles da sua forma, da sua maneira. Certamente essa ideia não é nova, porque as crianças já brincam de mini mundos usando os Lego ou o Playmobil. Entretanto, nesses brinquedos já é tudo dirigido, o cenário já vem pré-estabelecido. A criança brinca imaginando, criando narrativas, mas ela não faz parte do processo de criação, de desenvolvimento desse espaço, porque já vem tudo pronto. E é essa a diferença e a originalidade de se fazer um mini mundo, porque a criança vai fazer parte de todo o processo. No mini mundo, a criança é o agente de construção, de participação de todas as etapas, desde a pensar em um tema, ou o adulto pode sugerir esse tema, até a criança ir em busca de peças soltas, de materiais que ela tem em casa, que ela possa construir isso. E assim, a gente incentiva, a gente treina a criança para essa criatividade de forma lúdica e de forma educativa, que vai favorecer o jogo livre, o brincar livre para essa criança. De 0 até 7 anos, a criança está em constante exploração do meio. Ela recém chegou aqui, então ela quer conhecer tudo. Então, esse ato de querer aprender tudo é muito forte nela. E quanto mais nós deixamos com que essa criança brinque livremente, mais elas vão desenvolver a sua capacidade criativa. Os mini mundos podem ser usados com crianças a partir de 18 meses, embora elas vão aproveitar muito mais a partir de 2 anos e meio. Isso porque o objetivo no mini mundo é que a criança tenha autonomia, que ela tome as próprias decisões, desde escolher o tema ou nós sugerindo, procurar objetos que relacionem com aquele tema que ela quer fazer. Por exemplo, a floresta, o que ela tem lá que ela pode usar e trazer como elementos para representar esse mundo da floresta. Então, uma criança menor do que isso não vai ter essas autonomias, essas escolhas por si mesma. Mas eu deixo como sugestão e incentivo muito que vocês façam sim com crianças antes de 2 anos e meio, a partir de 18 meses. Vocês podem fazer uma representação, você mesmo faz, e você traz essa proposta no objetivo de estimular os sentidos da criança. Por exemplo, você pode trazer uma proposta do fundo do mar, em que você usa a gelatina da cor azul e você vai colocar uns bichinhos que são do fundo do mar ali e você vai colocar na geladeira para fazer essa gelatininha e vai virar um mar. E aí você deixa a criança experimentar, porque você vai estimular as percepções sensoriais dela, as texturas diferentes, você vai trazer objetos que ela já pode ir aprendendo os nomes e você falando. Então, tem muitas possibilidades também que antes de 2 anos e meio essa criança pode experimentar. Mas essa questão da autonomia, das escolhas, do ser criativo, a gente vai esperar um pouquinho, mas ainda a gente usou o mini mundo para trazer outro objetivo e outra estimulação para essa criança. Como eu vim falando até agora, o grande benefício que está em torno de um mini mundo é estimular a criatividade, é dar essa possibilidade para a criança desenvolver a sua capacidade criativa, em que ela vai pensar no tema, ela vai explorar as narrativas, ela vai repensar objetos para trazer para essa proposta. Mas não para por aí, tem outros benefícios
que o brincar com o mini-mundo traz para a criança. Imaginação. Criação em torno do mini-mundo e das relações com os personagens, vocabulário e habilidades de comunicação, desde imitar o som do animal ou criar uma narrativa para os personagens, colocando um tom diferente para cada um, de acordo com o que a criança vai pensar para cada personagem. Desenvolvimento da coordenação motora fina, ela vai estar manipulando o tempo todo. Inteligência sensorial, ela vai estar manuseando diferentes tipos de materiais. Persistência, que ela vai precisar para criar, para encaixar um objeto em algum lugar e ir até ela conseguir. Inteligência emocional, para vivenciar ali as histórias e as relações dos personagens. Compreensão do mundo, quando ela vai replicar esse mini-mundo, ela vai entendendo como que esse mundo funciona, o seu cotidiano, a cultura diferente. Inteligência social, se esse brincar com o mini-mundo tiver mais do que uma criança, eles vão ter que argumentar e vão ter que decidir juntos como que eles vão fazer esse mini-mundo, qual que vai ser o tema, quais os materiais que eles vão ter que trazer. Então vai aprender a lidar com o outro, a ouvir o que o outro fala, a respeitar, a colocar uma opinião, e juntos eles vão construindo esse conhecimento e essa relação social. Independência no jogo, do início ao fim, eles aprendem a inventar o entorno e suas histórias, criam os seus próprios recursos, encontrando tudo o que eles acham necessário. Solução de problemas, aprendem a resolver os conflitos que há em torno quando a gente pensa em mais de uma criança brincando junto. Experimentação científica por meio da relação entre causa e efeito, tentam construir algo que se imagina, mas nem sempre é possível. Os materiais para fazer um mini-mundo podem ser os mais variados possíveis. Certamente podem ser encontrados em casa, vasculhando os armários, os baús de brinquedos, armários da cozinha, lá no escritório. A criança vai encontrar muitas coisas legais que ela pode usar para criar esse mini-mundo. O espaço, a base para fazer esse mini-mundo pode ser uma folha de papel, pode ser um tapete de EVA, pode ser uma bandeja, uma bacia. O importante de limitar esse espaço para criar um mini-mundo é para estimular a concentração da criança, que ela precisa fazer aquilo dentro daquele espaço. A criança vai aprender que ela pode criar inúmeras coisas a partir de certas limitações que o espaço vai trazer para ela. Aqui eu separei alguns elementos e a proposta é pensar no mini-mundo de animais da floresta. A minha bandeja vai ser essa daqui e eu peguei elementos que eu tenho aqui, que eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho. Aqui ó, são umas cascas de pinos, aqui é uma areia, aquela areia que chamam de areia massinha, areia cinética, umas pedras. Eu peguei esse potinho que é aqueles que vem com docinho e eu vou usar isso daqui para fazer de conta que aqui vai ser um riozinho. E aqui tem umas árvores e aqui tem uns animais. E aí eu posso fazer esse mini-mundo só usando esses animais grandes ou só usando esses animais menores. A dica é, quando vocês forem procurar animais, tentem achar o mais realista possível, para também aproveitar e ensinar os nomes, os sons dos animais junto, principalmente se a criança está no período de aprender a falar. E como que você pode montar isso? Então agora eu vou montar aqui para vocês.
Aqui é uma proposta, né, com coisas que eu tinha aqui e eu fiz. E aí, com as crianças pequenas, você pode fazer essas misturinhas aqui e entregar para ela. Lembra que eu falei que eu sugiro muito que vocês façam mesmo com a criança antes de 2 anos e meio? Mas com as crianças maiores, você simplesmente pode só entregar a bandeja e aqui dentro da bandeja vai ficar os materiais e de primeira vez deixar. E aí, de uma próxima ou nessa primeira vez, você também pode entregar para a criança e ir fazendo perguntas para ela e fazendo o que mais que a gente encontra na floresta, o que mais que a gente pode colocar. E aí você vai estimulando para que ela comece a procurar na casa para ela ir acrescentando outras coisas, ou você trazer só inicialmente os animais para a criança, né? A proposta para ela, vamos brincar de animais? E começar a estimular ela. Aí você traz uma bandeja ou você traz uma bacia e fala, ó, vamos brincar aqui dentro, e vai trazendo perguntas. O que tem na floresta? Aí ela vai falando. O que um elefante gosta de comer? Quando eles estão com sede, onde que eles vão? O que a gente pode usar? E daí ela vai responder, um rio, um lago, alguma coisa. Você vai perguntando. E nós podemos usar para fazer um laguinho aqui dentro dessa bacia. E a ideia é essa, é deixar com que a criança livremente explore, brinque e crie os mundinhos dela, e ela vai tendo essa oportunidade de conhecer de uma forma real, de uma forma tocando como se fosse num mundo verdadeiro de floresta, como esse exemplo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que vocês tenham entendido. Conta pra mim nos comentários se você já brincou de mini mundo, como que foi a experiência aí. Curtiu o vídeo? Deixe seu joinha. Lembrou de uma mamãe? Compartilha. Não é inscrito no meu canal? Se inscreve. Aqui eu sempre falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Fique agora com as sugestões que eu vou deixar pra vocês de outros mini mundos para inspirar e você fazer aí com o teu filho.